Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou o professor Eduardo Batista e estamos começando aqui mais uma aula de ciências para o EJA, Ensino de Jovens e Adultos, da quarta fase, tá bom? E hoje nós vamos falar um pouco sobre a introdução da linguagem científica, tá bom? Nós vamos abordar hoje aqui um textozinho, tá bom? E esse texto nós vamos começar a falar sobre a questão do conteúdo científico, tá? Linguagem científica, tá certo? Então vamos lá. Vou desaparecer aqui da tela para nós mostrarmos a tela no caso do texto, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, é isso aqui, ó. Nós estamos aqui, né, agora, e nós vamos falar sobre as 10 curiosidades sobre o esqueleto. Lembrando que esse texto aqui vai ter alguns termos científicos e nosso objetivo hoje é introduzir, explicar por que o texto científico é importante no nosso dia a dia e nós temos que aprender esse termo científico, tá ok? Opa, voltando. Tá certo, pessoal? Então, o texto científico, ele vai ter alguns termos que geralmente não são conhecidos, tá? Por a população em geral, tá certo? Vamos colocar dessa forma. Todos aqueles que estudam ou estudaram, quem estudou provavelmente já viu, quem estuda, né, como vocês estão estudando, vão ver muito isso daqui para frente, tá certo? Eu espero que vocês não desistam, terminem o ensino médio e façam a faculdade, tá? Então vamos lá. O texto vai dizer assim: 10 curiosidades sobre o esqueleto. Tá, vamos lá. O primeiro é: ao contrário do que muitos pensam, os ossos são formados por tecidos vivos. Então aqui você está vendo que ele já está aqui em negrito. O negrito é quando está mais escuro. Ele está falando sobre tecido. Então, tecido vivo, dentro da ciência, é um termo que fala sobre o o, a organização do corpo, tá bom? Que ele é organizado também formando tecido, como nossa pele é um tipo de tecido, tá bom? Bom, tá aparecendo aqui embaixo. Então, pessoal, olha só, os nossos ossos são formados por tecidos vivos, não é uma coisa morta, ele é vivo. Nosso osso tem organismo, né? Tem células vivas, tá? O tecido que forma os ossos é um tipo especial de tecido conjuntivo, tá? Denominado tecido ósseo. Se você estiver escutando algum grito aí, deve ser os vizinhos. Toda vez que eu vou gravar alguma coisa, acontece isso. No caso, o tecido que compõe o osso é um tecido conjuntivo chamado de tecido ósseo, tá? Esse tecido possui células chamadas osteocitos, perdão, osteocitos, osteócitos, enfim, osteoblastos e osteoclastos, além de um material extracelular calcificado. Então aqui ó, vocês estão vendo que tem três palavrinhas aqui, ó, essas três, ó, a mãozinha passando. Essas três palavras, osteócitos, osteoblastos e osteoclastos, são células ósseas. Então você está vendo aí que já tem um termo que não é comum no dia a dia. São palavras, nomes de células, tá certo? Que isso na ciência existe muito. Um texto científico, quando você vai ler, vai ter esse tipo de palavras. Então você deve fazer o quê? Você deve prestar atenção no contexto também, se você não entender muito bem o que a palavra quer dizer. Porque aqui ele vai falar, ó, esse tecido possui células chamadas, então no caso, que tecido nós estamos falando? O tecido ósseo. Então as células são células ósseas, tá certo? Além de um material extracelular calcificado. Então, extracelular é que está fora da célula e ele vai estar calcificado. O esqueleto humano,
no caso, o esqueleto humano e os dentes possuem 99% do cálcio presente no organismo. Então, quando você toma leite e tem o cálcio do leite, esse cálcio vai servir para ir para, no caso, os ossos, tá? E também para os dentes, tá bom? O terceiro ponto. A falta de cálcio na infância causa um problema conhecido como raquitismo. Raquitismo é um problema que é causado na infância por falta de cálcio, tá certo? Verifica-se em casos de raquitismo que os ossos não crescem de maneira normal e as extremidades dos ossos longos deformam-se, tá? Então, no caso, você tem que dar para a criança cálcio, a criança tem que ter cálcio, tá? Ela precisa tomar bastante leite, comer alimentos que têm cálcio. O 4. Durante o desenvolvimento do feto, a maior parte do esqueleto desenvolve-se primeiro, como um modelo de cartilagem, que é gradualmente substituído por ossos. Um processo chamado ossificação endocondral. Endocondral. Com palavras complicadas. Para mim, que tem dislalia ainda é mais. Mas no caso, você que está dizendo o quê? Que quando o feto ainda está na barriga da mãe, os ossos, a estrutura óssea são cartilagens primeiro e depois eles se viram ossos. Por exemplo, tem o bebê que se fala a moleirinha do bebê tá aberta. Na verdade, não tá aberta. Ali é uma cartilagem que tem em cima da cabeça da criança que os ossos vão crescer e vão fechar essa cartilagem. Tá certo? A cartilagem existe em vários pontos da cabeça para que a cabeça possa se afunilar para poder, na hora do parto, ele poder sair. Tá certo? Se ele vai com a cabeça grande, não tem como ele sair, né? Vamos lá, o quinto, que está bem aqui, ó. Quinto. O esqueleto do adulto possui 206 ossos, porém, uma criança após o seu nascimento possui, em média, 270 ossos. Isso acontece porque, depois de algum tempo, muitos ossos se fundem-se, formando apenas um. Então, no caso, criancinha, o bebezinho tem mais ossos. E, no caso, quando você vai crescendo, os ossos vão se juntando para se fortalecer, tá? E viram só um osso, então no caso diminui de 270 para 206. O maior osso do esqueleto humano é o fêmur. O fêmur é o osso da coxa, que sai da bacia até a sua coxa, tá certo? Em pessoas de 1,80 m, o fêmur apresenta aproximadamente 50 centímetros. Eu tenho 1,80 m, então meu fêmur provavelmente terá em torno de 50 centímetros. O menor osso do corpo humano é o estribo, mas não é o de montar em cavalo, não. O estribo é localizado dentro da orelha, na orelha média. Possui cerca de 2,6 a 3,4 milímetros. É bem pequenininho. Milímetros de comprimento e pesa cerca de 2 a 4,3 miligramas. É quase nada. 7, vamos lá. O menor osso do corpo humano é o perdão, é o 8 agora. Errei. Desculpa, 8. O osso mais forte e mais longo da face é a mandíbula. Não maxila. Maxila em cima, mandíbula embaixo, tá certo? Além disso, é o único osso móvel do crânio. Em um adulto, observa-se. Perdão, já é pro 9. Então, no caso, esse no nosso crânio é o único osso que se movimenta. Aqui, ó. Tá vendo? Ele é o único osso que se movimenta. Tá? O 9. Em um adulto, observa-se no externo. Olha só, mais um termo aqui científico, tá? Externo é esse osso aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Esse osso que fica entre os dois mamilos, aqui ele fica no meio. É o que protege o coração, tá certo? Então, no caso, em um adulto, observa-se no externo, nas vértebras, aqui atrás, e nas costelas, que pega da vértebra para cá, na pelve, a presença da medula óssea vermelha, a qual se relaciona com a produção de células do sangue. Então, a medula óssea é onde se produz o sangue.
Tanto que quando a pessoa tem leucemia, que ele não produz glóbulos vermelhos, né? Se tira um pedaço do da medula óssea vermelha e se injeta nessa outra pessoa, que as células elas vão se multiplicar e fazer essa função de produzir, tá certo? Ah, no caso, são termos ossos, por exemplo, externo, vértebras, são tudo no partes, ossos do corpo humano que estão dentro da linguagem científica. Por isso você tem que entender, começar a expandir esse seu vocabulário na área científica, para você entender muitas coisas. Por isso que nós não entendemos muitas coisas quando a gente lê, porque tem algum termo que a gente não conhece, tá? O 10 para fechar, o osso hioide, né, não possui articulações e está localizado na região do pescoço, entre a mandíbula e a laringe. No caso, o osso ele está nessa região aqui, tá? Ele não possui articulações, ele não possui, tá? Então, no caso, vamos colocar aqui, ó, só. No caso, o esqueleto é extremamente importante para o funcionamento do organismo. Porque meu esqueleto vai fazer com que o meu corpo tenha o formato que tem. Sem o esqueleto, nós teríamos uma massa mole, porque nosso corpo é aproximadamente 70% de líquido, no caso, e ele estando dessa forma, porque ele está estruturado, é a nossa estrutura, certo? Então, os ossos são extremamente importantes, tá? Só um minutinho que eu já volto. Então, pessoal, o que eu quero falar para vocês é isso, só. Você tem que prestar atenção em quê? Você tem que prestar atenção que a linguagem científica vai usar termos que geralmente são usados na ciência. Então, se eu tenho uma dificuldade, como você está em casa, se nós estivéssemos dentro de uma sala de aula, quando eu falasse algum termo, seria mais fácil de eu tirar a dúvida. Mas se você está lendo algum texto que tem alguma palavra, alguma frase que seja voltada à ciência, você pode pesquisar no Google o que significa pelo celular, tá certo? E lá vai lhe dar a resposta direitinho, tá? A atividade não vai estar nesse vídeo, tá bom? A atividade vai estar no WhatsApp de todos os meus alunos, tá certo? Se você não é do meu grupo de aluno, peço perdão. Geralmente eu mostro, tá? Mas não está aqui. Vai ter um textinho lá científico, algumas questõezinhas bem tranquilas, tá bom? Lê o texto, responde as questões de boa, tá? Então, para você, espero que você esteja bem, se cuida, tá bom? E até a próxima, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês e tchau.